Olá, povo de Praia Grande. É um prazer estar aqui com vocês para juntos estudarmos a palavra de Deus. O tema de hoje é o Rei da História. E por incrível que pareça, vivemos num momento tão difícil da nossa história, que somos tentados a nos perguntar: será que de fato Deus continua conduzindo a história deste mundo? Se Deus continua conduzindo a história desse mundo, por que tanto sofrimento? Por que o coronavírus tem cessado tanta vida? Por que o coronavírus tem levado tantas famílias a sofrimento? E por conta desses pensamentos, muitas pessoas têm sido levadas à depressão, que é a doença do século. E eu quero trazer para vocês aqui alguns dados bem interessantes sobre esse assunto. Pessoas que estão vivendo incertezas e, por incrível que pareça, têm sido levadas ao desespero. E há um ditado que diz: pessoas em desespero agem desesperadamente. E isso tem levado as pessoas a muita depressão, a dificuldades incríveis e doenças patológicas e, consequentemente, terá doenças físicas também. E eu queria compartilhar com você alguns dados aqui. A depressão afeta cerca de 20% da população mundial em algum momento da vida. A Organização Mundial de Saúde acredita que em poucos anos a depressão poderá superar as doenças cardíacas como transtorno de saúde com maior incidência no mundo. Outra coisa interessante, em média uma pessoa morre de suicídio a cada 40 segundos em algum lugar no mundo. Os números relacionados a suicídio global aumentaram 60% nos últimos 45 anos. Isso aqui é um indício muito sério e muito direto à incerteza, à falta de segurança, à falta de fé, ou a falta de conhecimento do que vai acontecer no futuro. Se eu sei que Deus está conduzindo a história desse mundo, eu até posso ser afetado, eu até posso ser acometido de uma depressão, mas por certo será muito mais difícil. E o Deus a quem eu sirvo estará controlando a minha vida, mesmo que as enfermidades possam me alcançar. Isso traz para a gente uma saúde mental, uma restauração não apenas na nossa saúde mental, mas inclusive na nossa saúde física. Outra coisa, se gasta cerca de 24 milhões de reais por ano com antidepressivo. Cerca de 270 milhões de receitas são prescritas para este tipo de medicamento nos Estados Unidos. 14% dos jovens que tomam antidepressivos se tornam agressivos e violentos. E por fim, de acordo com a Organização de Saúde, 140 milhões de pessoas no mundo sofrem de transtorno relacionado com o consumo de álcool. Diante de tantos dados estranhos e negativos, a pergunta é: onde está Deus? Mas eu vim aqui dizer para você que Deus continua no controle da história deste mundo. Ele continua reinando, porque a Bíblia garante para mim que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. É Ele quem coloca rei, é Ele quem tira rei, é Ele que levanta reino, é Ele quem tira reino. E no livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 31, como acabamos de ler, o texto bíblico diz que Deus, Ele vai dar para o rei Nabucodonosor, que era rei de Babilônia, o responsável pela invasão de Jerusalém no ano 605. Deus dá essa revelação para ele, que vai desde a sua era até o final da história desse mundo. Isso já diz para mim e para você que nos assiste, de que Deus está no controle da história desse mundo. Deus revelou o final desde o ano 605 ao rei Nabucodonosor. E que, por certo, queridos, a revelação está se cumprindo de maneira perfeita e com muita perfeição. Na verdade, a história está sendo conduzida ao pé da letra. E o primeiro reino era o reino de Babilônia. Esse reino estava sendo governado quando a revelação chegou pelo rei Nabucodonosor, que teve um sonho. Ele então, após o sonho, não teve a revelação e nem lembrava do sonho. Desesperado, mandou convidar os magos, mandou convidar não apenas os magos, mas os sábios, todos aqueles competentes para fazer esse tipo de revelação. Todavia, Daniel não foi convidado, apesar de fazer parte deste grupo. E aqueles magos que serviam ao rei não conseguiram decifrar o sonho e nem a sua interpretação. E a inquietude do rei exigia deles a revelação. Caso não fizesse, seriam mortos. E finalmente o decreto saiu porque eles não tiveram condições de revelar aquilo que era impossível a eles. E aí Daniel, que não foi participante do convite para a revelação do sonho,
agora foi participante do convite para a morte. Daniel finalmente crendo no Deus a quem servia, sabedor de que Deus conduzia a história e que Deus era capaz de revelar os segredos mais ocultos, fala para o rei que iria orar e que Deus por certo revelaria. O rei concede a Daniel este sonho, este tempo Daniel vem, ora com seus amigos e finalmente o Deus que disse a história do mundo ao rei Nabucodonosor foi o mesmo Deus que revelou a história do mundo para Daniel. E Daniel então se apresenta na presença do rei. E ao se apresentar ao rei Nabucodonosor, que era ali o rei de Babilônia, a nação mais poderosa da sua época e a nação que estava governando o mundo, Daniel então vai interpretar o sonho para o rei e ele vai dizer que a cabeça de ouro representava Babilônia. Mas por que a cabeça de ouro representava Babilônia? Olha que coisa interessante a gente encontra na história. Aqui diz, o ouro era um excelente símbolo para a Babilônia. O templo de Bel-Marduk, o deus principal de Babilônia, tinha aproximadamente 100 metros de altura. Tudo em seu interior era banhado a ouro. Alguém calculou que só o altar havia 18 toneladas de ouro. Cumprindo-se então a primeira parte que diz, tu, ó rei, estava vendo, eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, ou de fino ouro. Babilônia era representada pelo ouro, exatamente porque ela tinha muita coisa de ouro, inclusive vários leões eram encontrados na cidade de ouro. Então, Babilônia como a cabeça, surgindo ali no ano 605, reinando em todo o mundo. E este reinado se estendeu até o ano 539. Então, a história vai dizer que Babilônia reinou de 605 a 539. E aquele rei que julgava ser rei eterno, ou um reino eterno, por fim ele foi abatido. E por incrível que pareça, queridos, o abatimento de Babilônia traz para mim e para você a certeza de que Deus ele coloca e ele remove reino, sabe? Vivemos um momento onde nos perguntamos por que está acontecendo tudo isso, o nosso presidente, será que esse presidente foi colocado de maneira equivocada, será que vão tirar, vai sofrer impeachment? Eu quero dizer para você uma coisa, ainda que ele sofra impeachment ou não, Deus continua no controle e ele só será removido se Deus assim permitir, porque é Deus quem coloca e é Deus quem tira. E eu preciso acreditar piamente nisso. Se eu conseguir acreditar que Deus está no controle, não importa se ele vai sair, se ele vai ficar. Importa é que Deus está no controle. Se ele sair, cumpriu-se a vontade de Deus. Se ele ficar, cumpriu-se a vontade de Deus. Porque, queridos, Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se ele sair, Deus vai usar essa saída para o benefício do seu povo. Se ele ficar, Deus vai usar a sua permanência também para o benefício do seu povo. Deus está no controle da história desse mundo. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas passado o rei de Babilônia, então finalmente nós chegamos no reinado dos Medos e Persa. E essa se cumpre a segunda parte da história que diz o seguinte, o peito e os braços eram de prata. Então uma parte da estátua do peito e os braços eram de prata. E aqui é um símbolo para o reinado dos Medos e dos Persas. E por incrível que pareça, além da simbologia da prata, houve uma profecia singular com essa nação. Isaías, no seu livro, no capítulo 44, 28 e no capítulo 45, verso 1, cerca de 150 anos do acontecimento, ele profetizou que Babilônia seria vencida pelos Medos. Mais que isso, queridos, Isaías disse até quem seria o rei que estaria à frente da batalha. E Isaías ainda chega a dizer que este rei seria usado por Deus para libertar o seu povo do cativeiro babilônico e levá-los de volta para Jerusalém. Se você der uma olhadinha na história, isso aconteceu de maneira fiel, porque Deus é o Deus da história. E o texto ainda diz o seguinte, Isaías, digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a que tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face.
e para discernir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. E para concluir, a profecia também disse que Babilônia não seria mais reconstruída. Aqui está no livro de Jeremias, no capítulo 51, versículo 37. E se você der uma olhadinha na história, e mesmo hoje, se você for buscar, você vai notar que Babilônia de fato não mais existe. Isso aqui, queridos, me ajuda a fazer mais uma outra aplicação. O mesmo Deus que profetizou 150 anos antes do nascimento de um homem chamado Ciro, que nasceu na história com o objetivo de cumprir a profecia. É o mesmo Deus que cuidou de você a despeito do dia que você nasceu. Se você nasceu há 30 anos atrás, se você nasceu há 50 anos atrás, se você nasceu há 70, 80 anos atrás, Deus já conhecia a tua história. E por certo, os teus dias estão contados, como diz Salmo 139, porque o Deus que cuida da história também cuida de você. Eu não tenho dúvida de que o mesmo Deus que conduziu a história do povo de Israel está conduzindo a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, está conduzindo a história da sua igreja como um todo neste mundo. E por isso, queridos, ainda que venhamos a nos preocupar, ainda que venhamos em algum momento balançar a nossa fé, precisamos erguer a cabeça e confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Mas a história não termina aqui com os medos e persas. Depois dos medos, então surge um outro reino. E por incrível que pareça, o reino que ficou conhecido como o reino de Alexandre o Grande. Mas eu queria fazer uma observação. Nenhum reino pode ser atribuído a um homem. Quando a Bíblia fala de chifre, quando a Bíblia fala de cabeça, a Bíblia não está se referindo à pessoa. Quando a Bíblia fala das bestas, a Bíblia está se referindo ao reino. Porque se a Bíblia estivesse se referindo à pessoa de Alexandre o Grande, este reino deveria deixar de existir logo após a sua morte. Mas não é isso que a história diz. A história diz que esse reino continuou acontecendo, foi dividido em 4 reinos, os generais assumiram a ponta, até que Roma assumiu, vencendo finalmente ali os gregos. Mas ainda falando, diz assim, ó, o bronze foi muito bem representado para a Grécia, porque poderia ser, com certeza, o capacete que os exércitos gregos utilizavam. Eles eram de bronze. Então, por isso, a história registra que a Grécia era representado pelos quadris de bronze. Outra coisa que me chama a atenção é que a Grécia reinou do ano 331 até o ano 168. Você não precisa meramente olhar para a Bíblia. Se você olhar na história, você vai notar que isso é um fato, queridos. O que me diz mais uma vez que Deus, ele coloca reino e ele remove os reinos. E a Grécia então assume, cresce extraordinariamente. A profecia vai dizer que o chifre cresceu muito rápido. O símbolo do leopardo com asas é uma informação de que a Grécia viria de maneira muito veloz. E Alexandre, em 30 anos, ele fez coisas que muitos reis não fizeram em centenas de anos. Então, mas finalmente a era grega também passa, queridos. E finalmente chegamos aí nas pernas e nos pés da estátua, perna de ferro e pés misturados de ferro e barro. Olha o que diz ainda: o seu exército dominou a Europa, o Oriente Médio e o norte da África. Os romanos uniram seu império com um sistema de estrada, o culto aos seus deuses, sua cultura e um exército forte e implacável. Roma governava com punhos de ferro. Tá aí o porquê que a parte da perna da estátua, como diz aqui no texto bíblico, que vai dizer o seguinte: as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Nós olhamos então Roma, ela surge na história no ano 168 e no ano 476, já da era cristã. Ela é acometida, ela é abatida ali pelas 10 tribos bárbaras, pelo povo europeu que invade ali a sua parte. Contudo, não é um quinto reino. Isso aqui me deixa confiante de que vivemos a época do último reinado. Apesar do barro, apesar da representação das tribos bárbaras aparecerem, não surgirá um quinto reino, porque a profecia garante. Mas pastor,
E se daqui um dia Roma surgir, não vai surgir, querido, porque se a profecia se cumpriu com Babilônia, com Medos e com os persas e com a Grécia, por certo que ela também se cumprirá com Roma. Aqui não há margem para um quinto reino. Aqui não há margem para um reino pós-Roma. A história diz que Roma vai permanecer, porque quando a pedra é lançada sem auxílio de mãos humanas, ela não bate em outra parte da estátua, não existe uma outra parte. Ela vai bater exatamente na parte de ferro da estátua. E por incrível que pareça, eu queria ler com você o seguinte: não é um quinto reino, senão uma invasão dentro do quarto reino. Mas ainda tem a final da mensagem, que é a profecia que não se cumpriu. De tudo que nós já lemos, queridos, isso agora é história. O que para Daniel foi uma profecia, para nós é história. E é baseado nisso que eu quero dizer para você que Deus conduziu a história do mundo até aqui. E por certo, Ele vai conduzir a história do mundo a partir daqui até a sua volta. E se Deus é poderoso o suficiente para cumprir a sua palavra na história do mundo, eu tenho certeza que Ele é poderoso o suficiente para cumprir a sua palavra na tua vida. A única coisa que pode impedir de Deus cumprir os seus sonhos, os seus propósitos na sua vida, é você. Porque apesar de Deus conseguir com a sua soberania conduzir a história deste mundo, porque Ele te ama, te dá liberdade suficiente de que apesar de todo o seu poder, se você não permitir, Ele não vai conduzir a história da sua vida. E nesse momento, antes de finalizar a mensagem com a profecia, eu queria fazer um apelo. Permita que Deus conduza a história da tua vida. Permita que o mesmo Deus que conduziu a história desde Babilônia, baseado no texto que nós estamos lendo, até aqui, que Ele conduza a história da sua vida. Porque assim como Ele tem cumprido os seus propósitos na história, Ele vai cumprir o teu propósito até Jesus voltar na sua vida. E ainda que você venhamos a descansar no Senhor, por certo que quando Ele voltar, nós iremos ouvir a voz dizer: Silvana, João, Luciano, levanta. E eu e você iremos com certeza levantar e dizer: esse é o nosso Deus em quem aguardávamos. Continuando a mensagem, querido, eu queria caminhar agora para o fim, onde disse Daniel no verso 34, quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha da ezeira no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Sabe, queridos, aqui nós temos um reino que será estabelecido. Qual a data, pastor Luciano? Não sei. E ninguém tem direito de definir a data do estabelecimento do reino de Cristo através da sua volta. Não existe mais profecia de tempo desde 1844. Ninguém tem autoridade bíblica, ninguém tem autoridade histórica, nem do espírito de profecia para marcar uma data da volta de Cristo. Nós temos a Bíblia e nós temos o espírito de profecia que nos orienta de que este evento está muito próximo. Mas o dia e a hora, diz Mateus 24,16, nem os anjos sabem, senão o Pai. O que eu tenho certeza, queridos, é que Ele vai voltar. E outra coisa, para mim não me importa o quando Ele vai voltar. Do ponto de vista de que eu não tenho poder sobre isso. Eu não devo me preocupar tanto com quando. Porque eu não tenho o poder de fazê-lo via amanhã, depois de amanhã. É bem verdade que no livro Eventos Finais diz que isso também é uma profecia condicional. Eu posso abreviar a volta de Cristo, mas eu não sei quando. Mas eu sei como eu estou esperando Ele voltar. Você sabe como você está esperando Ele voltar. Nesse momento eu quero te convidar a diminuir a preocupação do quando, para colocar a tua preocupação no como. É bem verdade que precisamos viver cada dia como se Cristo voltasse amanhã. No quando, essa é a nossa parte. Mas o como você está esperando?
Você tem total poder sobre isso. Será que se Cristo voltasse hoje, você estaria preparado? Pastor Luciano, mas eu sei que ele não vai voltar hoje porque as profecias apontam que ainda falta tempo. Tudo bem, eu até posso concordar com você sobre isso. Eu até posso admitir que ele não vai voltar amanhã, pelo menos a gente pode acreditar nisso. Mas eu não posso admitir de que você estará vivo amanhã. Eu não posso admitir de que eu estarei vivo até o final deste dia que eu falo com vocês. Sabe, queridos, é por isso que eu preciso me preparar agora, porque se eu descansar no Senhor, eu preciso descansar em paz. E aqui nós temos a profecia que está prestes a se cumprir. Jesus está voltando. E por certo ele virá para estabelecer o seu reino eterno. E quando ele chegar, e a profecia garante para mim que ele vai chegar exatamente no período do reinado de ferro. E nós estamos vivendo nele. Já estamos vivendo inclusive no período em que foi misturado barro e o ferro. Quando olho para a profecia, eu sou obrigado a acreditar que ele está voltando. Repito, quando? Não sei. Não sei se é hoje, não sei se é amanhã, não sei se daqui a 100 anos. Mas eu tenho plena convicção de que ele vai voltar. E ele independe de mim, de você. Esteja eu preparado ou não, ele vai voltar. A Bíblia diz que ele virá sem auxílio de mãos humanas. Eu não tenho nada a fazer. Ele vai voltar. Isso é uma profecia incondicional. E o rei da história finalmente estabelecerá para sempre aqui o seu reino. E neste reino há lugar para todos os seus filhos. Há lugar para mim e há lugar para você. A minha pergunta é: está você disposto a fazer parte desse reino? Está você disposto a entregar a vida ao rei da história, para que ele não reine apenas na história, mas sobretudo para que ele possa reinar no seu coração? Se você deseja dizer: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração para que o Senhor possa reinar, para que a partir de hoje o Senhor possa escrever a sua história no meu coração, eu quero convidar você a fechar os olhos. Eu quero convidar você a orar comigo. Querido Deus, obrigado pela história que o Senhor tem conduzido deste mundo, Senhor. Mas neste momento, o distrito de Praia Grande não quer que o Senhor conduza apenas a história do mundo. Nós queremos que o Senhor conduza também a história da nossa vida. E abrimos, Senhor, o nosso coração para que o Senhor possa reinar, para que o Senhor possa escrever as páginas da nossa vida com a caneta do céu, para que o Senhor, quando retornar com poder e grande glória para estabelecer o seu reino, nós possamos fazer parte desse reino eterno. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos, certo do cumprimento das tuas promessas, em nome de Jesus. Deus abençoe, um prazer estar com vocês, estamos juntos, aguardando a volta do nosso Senhor.